De volta mais uma vez de frente com Lucas Lima. Lucas, fala uma coisa pra mim. Você tá com 30 anos. Não, 28. 28? Desculpe. Não, acrescentei dois porque foi como eu recebi de informação. Quase levantei e fui embora. Agora, vem cá. Você é líder de um grupo familiar, né, a família Lima, de 6 anos pra cá. Mas o grupo faz sucesso há muito tempo. Foi sempre assim? Como é que começou? O que você pode me contar da sua infância? Me conta da música na vida da sua família. A música, ela, na minha vida e dos meus irmãos, ela sempre foi absurdamente presente, né? O meu pai, na real, ele começou como músico de criança também. Na família dele não tinha ninguém que era músico. E ele começou porque meu pai morava numa favela, era muito pobre e tal. Era uma família de 11 irmãos. E você está falando de Rio Grande do Sul, Rio Grande do sempre? Sul, Então, e ele era daquela família de 11 irmãos, e o pai dele ficou paralítico, e a mãe dele sustentava aqueles 11 irmãos com um salário mínimo. Aquela história brasileira da pior situação que a gente pode ter. E ele gostava muito de som, então ele fez o primeiro instrumento dele, ele pegou uma latinha de azeite, botou uns aramezinhos e fez, ele ficava curtindo, ia nos pagodes do bairro dele pra ficar tocando junto com os músicos e tal. E aí ele começou a estudar sozinho, pegar um violão emprestado e tal, e aprendeu a tocar meio que sozinho. Foi num concurso, ganhou o concurso e ganhou uma guitarra. E daí com aquela guitarra ele começou a estudar e tocar, ganhar um dinheirinho. Com isso ele comprou outros instrumentos, aprendeu a tocar, ensinou os irmãos dele e montou uma banda, que era os Inocentes, era a banda do Rio Grande do Sul, que foi até bem famosa na época, fazendo baile e tal. Aí, quando ele casou com a minha mãe e tal, e começou a ver que aquela vida de músico de baile, de vez em quando os caras ficavam a vida inteira lá e era muito sofrida, porque são 5, 6 horas de baile, é uma vida difícil, vou ter que achar uma outra maneira de ganhar a vida. Então, ele migrou aos 21 anos, que é super não comum, ele migrou aos 21 anos para o violino. E começou a estudar, e foi estudar na escola da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. E aí ele acabou entrando na orquestra e tocou por muitos anos na OSPA, né? E, além disso, ele organizava para tocar num casamento, com quarteto de cordas, eu tocava aqui, fazia uma formatura, essas coisas. E os filhos começaram a nascer? E a gente começou a nascer. E meu pai entrou em contato com o método Suzuki, que é um método de ensino de música japonês e que é muito bom para ensino de música para criança. Ele entrou em contato e ele montou uma escola. E quando ele montou essa escola, nós fomos as cobaias, né? Quantos filhos? São 3. 3. Você consta que aos 3 anos de idade estava tocando violino, é isso? Aos 3 anos, 2 anos e meio a gente começou a botar na real eram uns brinquedinhos que pareciam violino para a gente acostumar a segurar. E aos 3 a gente começou com violininhos para criança e tal, a começar a estudar. E a gente fazia esses concertos de fim de ano da escola de música, né? Que são a escola de música que o meu pai tinha, até hoje existe, não é mais nossa. Mas até hoje eles fazem esse concerto de fim de ano que todo mundo da escola toca junto. Então, desde das músicas mais difíceis com 3, 4 alunos e vai indo até que no final estão todos os alunos da escola, aquelas 300 crianças no palco tocando. É muito legal. Agora, vocês viram uma família que se apresenta junto, acho que com violinos mágicos, era isso ou não? Esse foi o show que a gente trouxe para São Paulo, foi que a gente gravou o nosso segundo disco, né? A gente, em 94, a gente começou como Família Lima. Antes a gente era Lima's Family Show in Concert, para ser chique, né? E daí, depois, em 94, a gente passa oficialmente a ser Família Lima. E aí a gente começa a viajar o mundo tocando e a gente foi... Aconteceram coisas absurdas. Pois assim. Me conte isso, porque de repente um grupo, uma família que começa aos pouquinhos, vai montando e vira um espetáculo internacional. De que maneira? Isso foi, a gente tava... O primeiro show que a gente fez fora do Rio Grande do Sul, que foi no Espírito Santo, tinha um piano no hotel, na recepção do hotel, e a gente foi tocar. E aí tinha um pessoal do Skal Club, que é um clube de turismo mundial, que estavam lá e viram, mas isso é muito legal, muito diferente, tal, você tocando violino e música brasileira e tal. A gente está tentando mudar a imagem do Brasil para esse grupo de turismo no mundo inteiro. O que vocês acham de ir tocar? A gente, bora, né? E a gente começou muito antes de rodar o Brasil inteiro, a gente rodou um monte de países, né? O primeiro foi Andorra, o Principado de Andorra. A gente foi para San Andrés, no Caribe, e aí começou os Estados Unidos, e começou a Espanha, começou essas coisas, e a gente
a gente nem sabia o que estava acontecendo direito, né? Mas eu devia ser lá 11, 12 anos, não sei. Então eu era muito novinho, nem sabia o que estava acontecendo. Era bom viajar ou era sacrificado? Era a coisa mais incrível do mundo, né? Porque primeiro que era uma desculpa para estar dentro do colégio. Isso já era fantástico. Como é? E o que vocês fizeram com a educação de vocês? A gente continuou estudando, né? E para mim foi mais difícil porque eu ainda estava terminando o primeiro grau, indo para o segundo grau, né? Que agora é outro nome também, não sei. Eu também, não pergunto. Eu ginásio, primário, aquelas coisas. O científico. Mas aí a gente, para mim foi difícil porque eu chegou uma hora que eu tive que parar de estudar, que na real eu poderia ter estudado, mas eu tinha a desculpa perfeita e eu acabei parando, que foi quando eu cheguei no segundo ano do segundo grau, que acabou o segundo bimestre, acho, e eu tinha tido 14 presenças, né? E aí nisso a gente se mudou para São Paulo, a gente veio do Rio Grande do Sul para cá, e aí eu não consegui, só voltei a estudar anos depois para poder terminar e fazer a faculdade. Mas então, essas viagens internacionais foram assim, isso foi tudo antes do disco. Vocês tocaram até para um Papa, foi isso? Para o Papa, pro João Paulo II, a gente tocou em 2000. Como? Isso foi muito louco, porque foi o convite surgiu meio que do nada, né? E a gente estava em casa e os caras ligaram, o seguinte, vocês têm que vir para a Itália agora, para o Vaticano, daqui a 3 dias. Porque eles são... depois eu fiquei sabendo que, quando o assunto é o Papa, eles fazem tudo meio de última hora, porque por causa da segurança eles não podem, né, deixar ninguém se preparar. E aí veio esse convite e a gente, caramba, como assim? Aí a gente ficou sabendo que era em 2000, era o Jubileu da Família, era uma festividade super importante. E eles trouxeram uma família de músicos de cada um dos continentes. E nós éramos... Eu acho que da América do Sul, éramos nós, e tinha daí um de cada continente. E foi muito louco, porque eram 500 mil pessoas, né? Tu tocar para 500 mil pessoas é um negócio que não dá nem para imaginar direito. E, tipo, no Vaticano, na Praça São Pedro, assim, tu fica, tipo, que é isso, né? Eu tô no... E como é ser aplaudido por 500 mil pessoas? Como é? Qual é o som? É muito... o som, ele não é nada definido, é quase um rugido, é uma coisa diferente. E isso foi muito engraçado até, porque eles nunca falam que horas, em que momento da festividade que o Papa vai entrar na praça, né? E o que aconteceu foi que eu estava cantando e tal, a música lá. Que música? Era Preciosa Graça, Amazing Grace, sabe? Isso aqui em português. Amazing Grace. Só que em português. E eu estava cantando a música e daqui a pouco a galera... E eu... Pá, eu tô arrasando! Deus do livre, né? Eu disse, meu Deus, será que eu sou um popstar mesmo, né? Eu fiquei, caramba, né? E aí a gente viu que daí tava chegando o Papa Móvel, né? E tal, o Papa entrando na hora da nossa música. E os caras, né? Eles são super organizados e só não avisam a gente. E aí... Foi o tempo perfeito, assim, da música. Quando acabou o último acorde, ele chegou no trono, lá, pá, sentou. Então, foi aquela coisa super linda. E foi transmitido pela RAI Internacional. Então, ficava meu irmão tocando violino e o Papa do outro lado. Eu disse, meu, o que é isso, né? Tipo, era um negócio bizarro, sabe? E foi um negócio muito rápido, que a gente não teve nem tempo de se empolgar e se preparar. Falando, tem que ir agora, pegamos o voo e a gente foi. Olha, eu fico imaginando que deva ter sido uma infância, juventude... ou adolescência, tudo, muito interessante, porque, veja, você estava uma família sempre junta, não é isso? Uhum. Viajando, mas ao mesmo tempo era trabalho sempre junto. Uhum. Nunca teve um desespero, uma ideia de, se eu não fizesse isso, fazer outra coisa, como sempre acontece quando a gente está cumprindo uma missão, uma profissão e pensando, mas eu aqui cansado, bem que eu podia fazer outra coisa. Nunca teve? O que teve, eu acho que teve o fato não sei se é o fato de ser uma banda familiar, isso eu não poderia opinar, mas eu acho que o fato da gente ter esse relacionamento tão próximo e aberto, e sempre foi uma coisa... Meus pais sempre foram pais muito democráticos, eles nunca foram... pais que impõem, que te obrigam a fazer as coisas. Eles foram muito legais mesmo, né?
Nisso, porque no resto não. Que horror. Mas isso foi muito legal mesmo. Então, nesse sentido, toda vez que a gente tinha vontade de fazer qualquer outra coisa, isso não era podado, isso era estimulado. Então, a gente fez várias outras coisas, né? Uma época eu tava muita vontade de tocar rock and roll, montei uma banda de rock and roll e eu tocava num barzinho. Como é que chamava mesmo? Chamava In Vitro. É. E a gente tocava num barzinho em Campinas e, tipo, 200 pessoas, 100, quantos tivessem, a gente era para se divertir mesmo, então não era profissão. Mas todas as minhas atividades paralelas sempre foram ligadas à música. O meu irmão, por exemplo, Moisés, ele foi várias vezes campeão brasileiro de mágica. Ele adora mágica, é um baita do mágico, assim, é muito legal. Então, todas essas vontades que a gente teve, a gente teve a oportunidade de levar elas paralelamente à família Lima. E isso fez com que a gente nunca sentisse necessidade de ter algum corte ou ter, né, esse rompimento. O que aconteceu hoje é que eu acho que uma coisa que é perigosa e desgasta mesmo o relacionamento familiar é o fato de tu estar no teu tempo livre junto e no teu tempo de trabalho junto. Isso é pesado, isso desgasta mesmo. É um excesso. É um excesso, é complicado. E, tipo, se o relacionamento profissional já é complicado, imagina quando tu mistura as emoções familiares e tu mistura a hierarquia pai e filho, irmão mais velho, irmão, sabe? Isso a gente teve os nossos atritos naturalmente, mas a gente acabou meio que saindo tranquilo, sem grandes traumas disso aí. Eu vou te dar uma notícia. Quando você fala de coisas que são mais difíceis para você falar ou objetivar, quando você fala de assuntos mais delicados, volta o teu sotaque gaúcho, que é uma loucura. Não sei se você sabia. Eu não sabia. Eu sei que quando eu sinto emoções muito fortes... O primeiro bloco, você falando de Sandy, você tava... Eu tava Galdério? Nossa! Tava de bombacha. Tava de bombacha. Aí depois você mudou. Aí, de vez em quando, agora que num pedaço em que a coisa você foi falar de convivência e 24 horas e etc., volta um pouco. Você já percebeu que acontece isso com a gente? O que eu percebo eu sei quando eu tô com... Geralmente quando eu tô com emoções mais fortes. Quando eu tô com emoções mais a flor da pele. Eu não seria visceral e nem a flor da pele. Seria um meio termo disso. Né? Que eu sei porque se eu discuto com alguém, eu largo muito mais tchês do que no normal. E às vezes eu largo cada coisa, tipo, e quando tem aquela emoção muito verdadeira e muito infantil, porque eu tenho uma característica que eu tenho a felicidade infantil até hoje, quando eu faço certas coisas. Eu acho uma delícia, não é bom, eu adoro. Então, tipo, se eu tô jogando videogame, assim, de vez em quando, que eu sou totalmente mega gamer, e aí eu tava jogando um jogo lá que era muito batida de carro, que fazia assim, e eu dei uma batida de carro e disse, meu Deus, que peixada! E os caras... Quê? Eu também pergunto. Peixada, que lá no Rio Grande do Sul a gente chama batida de carro de peixada, né? E o cara, o quê? Peixada? Batida, né? E isso acontece, é verdade, mas eu não sabia que quando eu ficava mais sério também acontecia. Houve diferenças musicais entre os Lima de um lado e os Lima de outro, ou não? Vocês têm vamos dizer, uma opção musical, mais do que uma formação musical? Diferente dos Lima do lado da sua mulher. E o processo de formação musical também é diferente. Né? São processos diferentes, ambos válidos, óbvio, mas são diferentes. Né? E isso gerou diferenças entre vocês? Eu acho que gerou mais soma do que qualquer outra coisa, né? Isso é um facilitador absurdo, né? Tu tá com a mesma linguagem e tu dividir esse amor à música é um negócio maravilhoso, né? E tu poder exercer esse amor à música em vários momentos da tua vida, eu acho um privilégio absurdo que a gente tem. Estamos terminando o segundo bloco de frente com Lucas Lima, que é um charme. Diz aí se você não está surpresíssima, que agora você conhece aquele outro lado da Sandy e não é um charme? Entendeu tudo agora, né? Voltamos daqui a pouco, até já.